Glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, amém? Louvado seja Deus, que nos concede esta maravilhosa oportunidade de estar aqui nesta noite, adorando o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do diácono Ediel, da sua esposa, irmã Rita, que são os líderes aí da juventude, meu querido amigo Gabriel, Deus também te abençoe, que também coopera aí como o vice, correto, Gabriel? Como vice-presidente aí da mocidade. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Deus abençoe o pastor Mário também pela confiança, e pastor Elias também, todos os obreiros que estão aqui à minha retaguarda. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que são amigos também, companheiros de batalha. Coloque de pé em nome de Jesus e abra juntamente comigo a sua Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 32. Segundo Crônicas, capítulo de número 32. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para estar compartilhando com a igreja. Segundo Crônicas, capítulo de número 32. Versículo de número 1 ao verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou o outro muro para fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Louvado seja Deus. Pode assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Irmãos, o texto que nós lemos vai falar acerca de um acontecimento vivenciado pelo rei Ezequias, durante o período em que este exercia o seu reinado sobre a nação de Judá. Quando voltamos um pouco a mais na história, nós lembramos que o reino foi dividido durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, ficando 10 tribos para o norte, conhecidos como Reino de Israel ou Reino do Norte, e 2 tribos para o sul, conhecidos também como Reino de Judá ou Reino do Sul. Ezequias foi um destes reis que reinou sobre o Reino do Sul, sobre Judá. Ele foi o 13º rei, após a divisão do reino, a exercer o seu reinado sobre Judá. Ezequias foi um homem que a Bíblia diz que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, de maneira tal que antes dele e nem depois dele se levantou alguém semelhante a ele, que buscara o Senhor com inteireza de coração. Este mesmo acontecimento também é narrado
em outros livros das Escrituras Sagradas, a saber, 2 Reis, capítulos 18 e capítulo 19, e também o profeta Isaías, nos seus capítulos 36 e capítulos 37, vão falar acerca do mesmo acontecimento, porém com alguns detalhes diferentes. 2 Crônicas narra este acontecimento sobre a nação de Judá, reinado por Ezequias. Mas quem foi Ezequias? No capítulo de número 28 de 2 Crônicas, fala acerca de um homem por nome Acás. Acás, ele foi o pai de Ezequias. Acás foi um homem que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, adorou a falsos deuses, fizera com que o povo se desviasse da presença de Deus, lá no capítulo 28. Deus então levanta Ezequias, o seu filho, para reinar em seu lugar. Ezequias então, ele promove muitas reformas durante o seu reinado. Ele foi um grande reformista. Ele promove reformas no culto a Deus que havia sido deixado de lado. Ele abre as portas da casa do Senhor no capítulo 29, no primeiro mês do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e promoveu grandes reformas. Mas ao olharmos para o contexto de Ezequias, Ezequias tinha tudo para dar errado, Ezequias tinha tudo para seguir um caminho errado, mas a mão de Deus foi sobre a vida dele e mudou a história de Ezequias. A primeira coisa que eu já quero lhe dizer nesta noite é que o teu contexto familiar, ele não define quem você será. Se você entregar a tua vida a Jesus, Ele é poderoso para mudar a tua história. Ezequias não tinha um contexto de ser um bom rei. Eu me lembro do profeta Amós, Amós 7, versos 14 e verso 15. Amós diz diante de Amazias: Amazias, eu não era profeta e nem filho de profeta, mas eu era boieiro e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Eu quero lhe dizer que Ezequias não tinha contexto para ser um bom rei, mas foi um bom rei. Amós não tinha contexto para ser profeta, mas foi profeta. Davi não tinha contexto para ser rei, mas foi rei. Deus é poderoso para te arrancar da mais vil situação e mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista disse lá no Salmo 113, verso 5 ao verso 8: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas que mesmo assim se curva para ver o que está nos céus e na terra. Aí ele fala sobre o contexto, que do pó ele levanta o pequeno, e do meio do lixo ele ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus, que está presente nesta noite. Louvado seja o nome dele. É poderoso para mudar o teu contexto, é poderoso para mudar a tua história, é poderoso para mudar a tua vida. Glória seja dada ao nome dele. Ezequias então promove muitas reformas durante o seu reinado. A Bíblia diz no capítulo 28 que Acás, ele fechou as portas da casa de Deus. A Bíblia diz no capítulo 29 que a primeira coisa que Ezequias fez no primeiro ano do seu reinado, o primeiro mês, mandou que se abrissem as portas da casa de Deus. O seu pai destruiu os utensílios de adoração no templo, Ezequias mandou que se construíssem. O seu pai profanou o templo, Ezequias mandou que os levitas tirassem toda a imundícia. Ele promoveu muitas reformas, ele restaurou o culto, o sacerdócio que estava bagunçado, ele celebrou a Páscoa no capítulo 30, e a Bíblia termina dizendo no capítulo 30, que não houve uma alegria tal em Judá, desde os dias de Salomão, naquele período em que eles celebram a Páscoa e se alegram na presença de Deus. Acontecido estas grandes reformas, estes grandes acontecimentos, este grande avivamento que marca as páginas do Antigo Testamento, a Bíblia diz no verso 32, que depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. A Bíblia diz no versículo 20 e 21 do capítulo 31, que assim fez Ezequias em todo Judá,
fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Depois dessas coisas, dessa reforma, deste avivamento, desta fidelidade, o inimigo se levanta contra Ezequias e contra Judá. Uma coisa que eu quero lhe dizer nesta noite, é que servo de Deus fiel, ele também passa por pelejas, por guerras e por adversidades. Mas bem disse Paulo em Romanos 8,18: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Passamos por aflições e pelejas, mas a glória que há de ser revelada é muito maior, a glória que há de ser revelada é muito melhor. Paulo disse em 1 Coríntios 2,9, que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo não estava dizendo sobre adquirir coisas, ele estava falando sobre circunstâncias. Eu posso todas as coisas. Que coisas? Ele descreve versos 11 e verso 12. Eu digo isso não por necessidade, porque eu já aprendi a contentar com o que eu tenho. Descreve no 12: eu sei estar alegre, mas eu sei também estar abatido. Eu sei ter muito, mas eu sei também ter pouco. Aí ele diz no verso 13: eu posso todas essas coisas, mas não é porque eu sou forte, não é porque eu sou o apóstolo. Eu posso é porque Ele me fortalece. E muitas vezes Deus, Ele não diminui o tamanho das nossas pelejas e das nossas guerras, mas em meio às pelejas e às guerras, Ele te diz nesta noite: eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu estou contigo. Louvado seja o nome dEle. O inimigo se levanta, passamos por pelejas, passamos por aflições. Jeremias 1,19, após Deus fazer uma linda chamada a Jeremias no capítulo número 1, aí Deus termina dizendo a Jeremias no verso 19: Jeremias, tem um porém nessa história: pelejarão contra ti, só que tem um porém, não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus estava dizendo a Jeremias: Jeremias, você vai ter pelejas, vai ter guerras, vai ter dificuldades, mas se eu estiver no controle da história, haverá resultados diferentes, haverá resultados diferentes. Pura bacalamachúria. O inimigo se levanta, e a Bíblia diz no verso 2, que vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Ezequias sabia que Senaqueribe queria fazer a mesma coisa que havia feito com o rei de Israel, o rei do norte, 8 anos antes, os levar cativo para outras terras, que deu origem ao povo samaritano, os dispersar entre os povos. Ezequias sabia disso. Ezequias sabia que o rosto do inimigo era rosto de guerra, e em tempos de guerra devemos tomar algumas atitudes, como Ezequias e a nação de Judá tomaram. Em tempos de guerra precisamos tomar atitudes, e a Bíblia diz lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, verso 36, que diante das afrontas do inimigo, diante das palavras de blasfêmia, de humilhação, todo o povo se calou. Não houve uma só palavra do povo, porque havia uma ordem do rei Ezequias: calem-se diante do inimigo. E muitas vezes, irmãos, em tempos de guerra, muitas vezes nós precisamos fechar a nossa boca. Muitas vezes precisamos fechar a nossa boca. Eu me lembro lá em Neemias 2, versos 11 e verso 12, quando Neemias chega em Jerusalém para edificar os muros e as portas que estavam destruídos. Neemias diz que ele não revelou a ninguém por 3 dias aquilo que Deus havia colocado no seu coração para fazer em Jerusalém. Neemias então
se calou por 3 dias, só revelou o propósito no tempo certo, porque há coisas que é somente entre Deus, você e mais ninguém. A Bíblia diz em Provérbios 17, 28, que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e aquele que fecha a sua boca é sábio. Muitas vezes precisamos dominar o idioma dos sábios, o silêncio. Não estou falando de comunicar as necessidades aos santos, é outro assunto. Estou falando de propósitos de Deus. Se calaram diante das afrontas do inimigo. A Bíblia diz em Êxodo 14, 14, o povo de Israel, o mar na frente, Faraó atrás. A palavra de Deus para Israel foi: e o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Enquanto você está calado diante dos homens, mas orando diante de Deus, há um Deus que peleja por você, há um Deus que está no controle da tua vida, há um Deus que está com as rédeas da situação na mão e te dá vitória para a glória do nome dEle. Após o insulto, Ezequias ordenou o povo que se calasse. Versículo de número 3: teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E termina o verso 3 dizendo: e eles o ajudaram. Ezequias, ele ajunta os príncipes e os varões, porque na obra de Deus é assim, ninguém faz nada sozinho. Deus conta com varões valorosos, com varoas valorosas, para ajudar, para se dispor a fazer a obra que precisa ser feita. E o povo então se dispôs a ajudar. Uma das atitudes também que devemos tomar em tempos de guerra é nos dispor a ajudar. Jesus disse em Mateus 20, 26, que aquele que quiser ser grande no reino dos céus, seja servo. Se disponha a ajudar. Talvez Deus tenha colocado soldados feridos do teu lado, para você ombrear, para você chorar junto com ele. Se disponha a ajudar, se disponha a ajudar. E eles o ajudaram. Deus conta com você nesses tempos de guerra. Deus conta conosco, obreiros, neste tempo de guerra. Nós vivemos tempos de guerra. O inimigo não tem brincado de ser inimigo. Ele entra para destruir, ele entra para matar. Ele não tem brincado. Nós vivemos tempos de guerra e sabemos qual é a nossa guerra. E prossegue o verso 4: muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ezequias ajuntou o povo e disse: vamos tapar as fontes, para que o inimigo não venha chegar no nosso território e venha encontrar água fresca para beber. Não vamos facilitar para o inimigo, vamos tapar as fontes que estão do lado de fora. Ezequias sabia que quem pelejava por ele era o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas ele sabia também que ele poderia fazer alguma coisa, porque há coisas que são para Deus, mas há coisas que são para nós. Tapar as fontes. O salmista disse no Salmo 27, verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor, mas eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou buscar, eu vou me mover em direção ao propósito. Eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Ele disse: eu pedi, mas eu não vou cruzar os braços, eu também vou buscar, eu vou me mover em direção ao propósito de Deus. Talvez você não esteja vivendo um tempo somente de ficar pedindo a Deus, mas seja um tempo de descruzar os braços e se mover em direção ao propósito de Deus na tua vida. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, verso 7 e verso 8: pedi e dar-se-vos-á. Mas Jesus não para, ele fala: buscai, se mova e encontrareis.
Ele diz então: batei e a porta abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate se move, a porta se abrirá. Vamos tapar as fontes, vamos tapar os ribeiros, não vamos deixar algo exposto para que o inimigo venha encontrar algo contra a nossa vida. E ele continua dizendo: e ele se fortificou, e tapou e edificou todo o muro quebrado até as torres. Outra atitude também que devemos tomar em tempos de guerra: edificar o muro quebrado. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não pula a janela e nem arromba a porta, ele bate. Se abrir, ele entra. O inimigo não, o inimigo ele entra pela brecha, o inimigo entra pelos muros que estão quebrados. É necessário edificar o muro quebrado, é necessário haver um conserto com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro lá dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, os primeiros 4 mandamentos fala do relacionamento entre o homem e Deus, depois os outros 6 fala do relacionamento entre o homem e o seu próximo, porque antes de relacionar bem com o próximo, é necessário acertar as coisas com o Senhor teu Deus, é necessário edificar o muro quebrado, para que o inimigo não encontre brecha, entre e cause destruição. É necessário edificar o muro, é necessário edificar o muro quebrado. Ele prossegue dizendo, após edificar o muro quebrado, versículo de número 6, ele pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. Ezequias agora toma uma atitude que é muito importante para nós nos dias de hoje. É necessário o povo se ajuntar, não guerreie sozinho, não peleje sozinho, ajunte-se ao exército de Jesus Cristo de Nazaré. Muito povo se ajuntou, verso de número 4, muito povo se ajuntou. Verso 6, o povo ajuntou-se na praça da porta da cidade. Quando o povo de Deus se ajunta, meus irmãos, Deus opera maravilhas. Quando o povo de Deus se ajunta, Deus opera de maneira poderosa. Foi assim lá em Atos capítulo 2, aconteceu que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, ajuntados no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Quando o povo de Deus se ajunta, Deus opera maravilhas. Quando se ajuntou em Atos capítulo 2, teve batismo com o Espírito Santo, teve poder de Deus, teve unção de Deus sendo derramada dentro da casa de maneira poderosa. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam ajuntados. Aí ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que respinga sobre a orla dos seus vestidos. Quando o povo de Deus se ajunta em união no nome do Senhor, há uma abundância de óleo que não se limita somente à cabeça, desce sobre a barba, desce sobre as vestes. É óleo do altar à porta, é presença de Deus do altar até a porta, é unção de Deus do altar até a porta. Há uma abundância de Deus. Há uma abundância de óleo, há uma abundância de azeite.
Quando o povo de Deus se ajunta, Deus opera poderosamente. Romanos capítulo 1, versículo de número 11. Paulo havia escrevido uma carta à igreja de Roma, uma das epístolas mais teológicas de Paulo, lhes edificado poderosamente através de uma carta. Mas Paulo diz em Romanos 1:10, eu estou orando para que em algum tempo se me ofereça uma boa ocasião de ir ter convosco. Aí ele diz, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam confortados pela fé mútua, tanto vossa como minha. Paulo estava dizendo à igreja de Roma, por mais que eu estou indo a vocês através de uma carta, mas o meu desejo mesmo é estar pessoalmente ajuntados no meio de vocês, porque quando nós estamos ajuntados na presença de Deus, há uma unção de Deus que paira neste ambiente, há uma glória de Deus que paira neste lugar, que só quem está aqui presente é impactado. Há uma unção de Deus derramada no lugar. Por mais que seja edificante nós usarmos as ferramentas que temos para louvar e bendizer o nome do Senhor, ser edificado através de uma pregação, de um louvor, mas nada substitui a igreja estar ajuntada no nome do Senhor. São ferramentas adicionais, não para substituir. Por isso eu digo para você que ouve esta mensagem, volta logo para a casa de Deus, volta logo para a presença de Deus, que Ele te espera para te renovar. É por isso que Satanás tenta de todas as maneiras fechar as portas da igreja, parar a igreja, porque ele sabe que quando o povo de Deus está juntado, o crente chega caído e sai levantado, ele chega fraco e sai forte, ele chega triste, sai saltando de alegria no espírito, porque Deus opera no meio do seu povo. Ele está presente na casa. Ele está presente na casa. Após o povo se ajuntar, ele diz no versículo de número 7: esforçai-vos. Deus, neste tempo de guerra que vivemos, está à procura de pessoas esforçadas. Então somente esforçai-vos. Eu me lembro quando Deus ele chama a Eliseu, 1 Reis capítulo 19, versículo de número 18. 7.000 era o número de homens que Deus havia feito ficar de pé em Israel, não se dobrar diante de Baal nem o beijado. Diante deste número, eu posso dizer que haviam 7.000 candidatos aptos a suceder o ministério profético de Elias, mas Deus escolhe a Eliseu. 1 Reis 19:19. Quando Elias se dirige a Eliseu, Eliseu não estava desocupado, Eliseu não estava parado, Eliseu estava lavrando terra com 12 juntas de boi, adiante dele ia a 12ª, ou seja, ele estava ocupado, estava com a mão no arado. Elias então lança a capa sobre ele e o chama para o seguir. Uma das características de Eliseu, esforçado, não media esforços. Prova disso, 2 Reis capítulo 2, Elias passa por 4 lugares, e nos 4 lugares que Elias passa em 2 Reis 2, ele diz: fica-te aqui, Eliseu. Eliseu diz assim: não, tão certo como vive o Senhor, aonde você for, eu vou contigo. Aonde você for, eu vou contigo. Passa por Gilgal, eu estou junto com ele. Passa por Betel, eu estou junto com ele. Passa por Jericó, eu estou junto com ele. Porque só quem passa por esses 3 lugares vai passar o Jordão, receber porção dobrada do Espírito de Deus. Esforçado. Davi era esforçado. Quando o profeta chega na casa de Jessé, passa-se os 7 filhos adiante do profeta Samuel, e Samuel então pergunta: acabaram-se então os jovens? Aí Jessé diz: não, falta mais um. Só que ele não está aqui dentro de casa, ele está ocupado, porque ele é esforçado, ele está ocupado. Aí o profeta disse: então manda buscar ele, porque nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha até aqui.
O próprio Deus dá testemunho de Davi no Salmo 89:19: eu socorri um que é esforçado. Davi: achei e o socorri, e o meu braço o fortalecerá. Esforçado. Esforçai-vos, esforçai-vos. Vivemos tempos de guerra. Não pare, esforça-te, esforça-te. São tempos sombrios, o inimigo está aí à porta tentando contra nós. Esforça-te, não entregue os pontos, continue pelejando em nome de Jesus. Esforçai-vos. Aí ele diz a segunda coisa do verso 7: tem de bom ânimo. Coisa difícil, irmão, já falei isso mais de uma vez, é topar com um crente desanimado. Se você chega triste, abatido, sai chorando, não tem uma palavra de Deus na boca. Mas a palavra de Deus para nós em tempos de guerra é: tem de bom ânimo. Seja animado, não seja desanimado. Aqueles 10 espias lá em Números 13 e Números 14, eles não adentraram a terra prometida. Uma das causas, o desânimo. Mas Josué e Caleb disseram: subamos animosamente, ou seja, com ânimo, porque o Senhor vai nos pôr naquela terra e vai nos dar a terra que mana leite e mel. Subamos animosamente. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Aí ele prossegue dizendo: não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Tem de bom ânimo. Versículo 7: também não tenha medo, não seja medroso, seja corajoso. Há momentos que precisamos às vezes arregaçar as mangas e bater os pés. Em nome de Jesus eu vou prosseguir. Aleluia. Não temas, não tenhas medo. 2 Timóteo 1 verso 7: porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de ousadia, de amor e de moderação. Não tenhas medo. Não é porque somos fortes, não é por causa da nossa credencial. Não temas, porque conosco há um maior. Porque conosco há um maior. Porque aquele que está no controle da igreja é maior. Não temas, não é por causa da nossa bondade, mas é porque conosco há um maior. 1 João 4,4, o apóstolo João termina dizendo, verso 4: filhinhos, aquele que está convosco é maior do que aquele que está lá no mundo. Há um maior conosco no meio dessa guerra. Há um maior conosco no meio dessa guerra. Termina o verso 7: porque há um maior conosco do que com ele. E eu quero te levar nesta noite a refletir que Deus é esse que está conosco, que Deus é esse que está no controle da igreja. É o Deus de Jeremias 29:11. Eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim no qual esperais. É o Deus de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, não sem o coração, nem de coração dividido, metade para o mundo, metade para Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus é esse que está conosco? É o Deus de Jeremias 32:27. Em um contexto de cativeiro, Deus diz a Jeremias: Jeremias, eu sou Deus, o Senhor de toda a humanidade. Acaso haveria alguma coisa difícil para mim, Jeremias? Que Deus é esse que está conosco? É o Deus de Isaías 64 verso 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É o Deus de Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que Deus é esse que está conosco? É o Deus de Isaías 40:15. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota d'água dentro de um balde, como pó miúdo sobre as balanças. Eis que ele lança por aí as ilhas como coisas pequeníssimas. Que Deus é esse que está conosco? É o mesmo Deus que Isaías 40:22, ele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, ele que estende os céus como cortina e
os desenrola como tendas para nele habitar. É este mesmo Deus que em Isaías 40:31 a Bíblia diz que aqueles que nele esperam renovarão as suas forças, aleluia, subirão com asas como águia, oh glória, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É esse Deus que está presente aqui nessa noite, é o Deus de Isaías capítulo 6, versículo 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele que está presente. É Ele que está presente, é Ele que está presente, é Ele que sustenta, é Ele que socorre, é Ele que ajuda, é Ele que dá graça, é Ele que quando o obreiro está pensando em parar, Ele toma na mão, você vai continuar, porque eu sou contigo. É Ele, é Ele, é Ele, aleluia. Porque conosco há um maior do que aquele que está com Ele. Ele diz no verso 8: com eles está o braço de carne, mas tem um porém, conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para pelejar as nossas pelejas, porque há guerras que Deus peleja conosco, mas há guerras que Deus peleja por nós. Há guerras que Deus peleja conosco, mas há guerras que Deus peleja por nós, para o ajudar. Este Deus está conosco para nos ajudar. É por isso que o escritor aos Hebreus capítulo 13 verso 6 ele disse: portanto, ousemos com confiança dizer: Deus é o meu ajudador, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. É este Deus que está conosco para nos ajudar. O salmista disse no Salmo 124: se não for o Senhor que estivera do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos com a sua ardente ira. Nós só estamos aqui nesta noite, é por causa dele. Nós só chegamos aqui nesta noite, é por causa da presença dele. Você só está de pé, não é porque você é bom ou bonito ou diferente, é por causa da presença dele, é por causa da presença dele, é por causa da presença dele. É por causa da presença dele. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Após a afronta, já estou partindo para concluir, Ezequias então chama o profeta Isaías e clamam ao Senhor, verso 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Por mais que a terra possa estar em crises, no céu não tem crise. Se clamar ao céu, tem resposta de Deus. Clamaram ao céu. 2 Reis 19:28, a resposta de Deus chegou. Manda dizer para o inimigo, manda dizer para Senaqueribe, que eu colocarei o meu anzol na boca dele, no nariz dele, colocarei os meus freios nos lábios dele, e pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar. Versículo de número 21. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Eu quero liberar esta palavra de Deus sobre a tua vida. O inimigo se levantou, achando que ia destruir, achando que ia bagunçar, tornará com vergonha de rosto. Ele voltará envergonhado em nome de Jesus. Ele voltará envergonhado em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. A resposta de Deus chegou.
Eu não sei qual a situação que você adentrou estas portas nesta noite, mas eu quero liberar esta palavra de Deus sobre a tua vida. Se o inimigo achou que ia colocar um ponto final na tua história, se o inimigo achou que ia colocar um ponto final na tua vida, ele voltará envergonhado em nome de Jesus. Ele voltará envergonhado em nome do Senhor Jesus, porque maior é aquele que está conosco do que o que está com ele. Maior é aquele que está conosco do que o que está com ele. Deus opera então um grande livramento no meio da nação de Judá, por causa de um justo que clamou ao Senhor, junto com outro justo, o profeta Isaías, e chegou a resposta de Deus. Em tempos de guerra precisamos estar mais ajuntados. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina um monte de justo orando então. Deus está te convocando nesta noite para se alistar neste exército. Deus está te convocando nesta noite para se alistar neste exército. Chega de pelejar sozinho, chega de quebrar a cara sozinho, chega de dar coices contra agrilhões sozinhos. Ele te convoca nesta noite. Aonde tem uma vida nesta noite que quer voltar para o caminho do Senhor?